Cidade dessa quinta-feira, 28 de julho de 2022, com ela. Laís Florencio. Bom dia, Lala. Bom dia, Renata. Bom dia a todos aqui do Manhã Cidade. Bom, a gente começa esse destaque trazendo um apanhado, né, do que foi o protesto que aconteceu ontem na BR-232, aqui em Caruaru, ali na altura da Vila Cipó. Né, os moradores interditaram os dois trechos da via, tanto o sentido Caruaru-Recife quanto o Recife-Caruaru, porque eles receberam uma notificação dizendo que teriam que deixar as casas, porque as casas seriam demolidas, as cercas que tinham sido construídas de forma irregular. E o que aconteceu, na verdade, é que a Defesa Civil tentou notificar esses moradores em 3 momentos diferentes, há mais de um ano que eles vêm tentando resolver a situação, porque muitas das casas ali foram construídas próximas a uma barragem. E caso a barragem comece a verter, pode ocorrer um risco grande, né, para que o muro de contenção possa se romper e as casas sejam atingidas. O que tentou foi se resolver a situação e a Defesa Civil não conseguiu realizar nenhum tipo de retirada dos moradores do local por conta disso. Eles não quiseram sair, foi dado um prazo de 48 horas e eles estavam pedindo aí uma resposta da prefeitura e a gente segue acompanhando o caso para ver, né, nos próximos dias o desenrolar dessa história. Nossa equipe esteve lá e trouxe todos os detalhes lá direto do local, ontem ao vivo com o repórter Alex Muff, e hoje a gente trouxe um resumo no jornal disso. Inclusive, se você quiser rever a matéria, ela vai estar disponível no nosso YouTube, Rádio Cidade 99.7 Reportagens, daqui a pouquinho, para você acompanhar um pouco da situação e do que aconteceu por lá. E hoje é comemorado o Dia do Agricultor, né? Além da gente trazer direto ao vivo lá da Feira de Agricultura Familiar as comemorações, né, para essa categoria que está presente toda quinta-feira lá na Feira da Agricultura Familiar e em toda a nossa região, movimentando a economia, a gente também trouxe a seguinte notícia, olha só. O Conselho Monetário Nacional, que também é conhecido como CMN, prolongou uma linha de crédito para agricultores que foram afetados pelas chuvas, né? Essa linha ia ser encerrada e agora os agricultores que passaram por isso vão ter um prazo maior, né? Principalmente os daqui do Nordeste. Esse prazo, atenção, foi estendido até o dia 30 de novembro para a solicitação desse crédito. A gente sabe, a gente trouxe até recentemente aqui dados, né, da plantação de feijão, 30% da plantação de feijão aqui no Agreste foi perdida por conta das chuvas. A gente sabe que choveu bastante, né? E algumas lavouras não estavam aí esperando esse volume tão grande de chuva. E aí acabou com esse problema, mas agora vai ser possível resolver com essa linha de crédito. No caso é o excesso de chuva, né? Porque para a natureza tem que ter o equilíbrio, né? Para o plantio. Nem pode faltar, nem pode ter muito, né? Pois o equilíbrio é fundamental. Agora, quando é chuva, alagamento nas cidades, é falta de atenção mesmo. Exatamente. E outra, Renata, a gente também falou aqui no Jornal da Cidade hoje sobre casos de feminicídio, né? Especialistas realizaram alguns levantamentos e estudos e divulgaram que as mulheres correm mais chances de serem vítimas de feminicídio aqui no Brasil quando elas estão grávidas ou com filhos muito pequenos. Esse risco pode chegar até quando a criança tem 1 ano e meio de idade e é um alerta, né, para que as políticas públicas possam ser voltadas para isso, para diminuir cada vez mais esse número de casos de feminicídio que a gente tem no Brasil e também alertar, né, para os cuidados com a segurança das mulheres, políticas que possam dar autonomia para elas, políticas que possam promover uma autonomia financeira para que cada vez mais elas saiam dessas situações de violência que a gente tanto vê. Por último, os dados sobre casos de escravidão no Brasil. A gente nos últimos dias, né, tem recebido uma enxurrada de notícias quando são citados aí o caso da mulher da casa abandonada, que escravizou uma mulher brasileira nos Estados Unidos e tudo mais. E aí foi feito um levantamento e só nesse ano, em 2022, foram julgados aqui no Brasil já 1.000 casos de escravidão. Então, serve de alerta. Se você conhece alguém que vive em situação análoga à escravidão, denuncie para que a gente zere sempre esses casos e a gente se livre de uma vez dessa herança que não é nada boa para o nosso país. Eu vou me despedindo por aqui, lembrando que o Jornal da Cidade é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, comigo e com o Rodrigo Miranda. Eu volto amanhã. Obrigada, Laís. Bom dia. Laís Florencio com os destaques do Jornal da Cidade.